Olá, bem-vindos a mais esta edição do Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Neste programa, nós vamos conversar com a promotora de justiça de Angelim, Larissa Almeida, que vai trazer um pouquinho da realidade do município e do trabalho da instituição no município durante esse processo todo aí de pandemia. Doutora Larissa, seja bem-vinda, obrigado pela aceitação do convite. Eu queria já que a senhora iniciasse falando um pouco da realidade do município em si, falando aí número de habitantes, apresentando de fato Angelim para quem mora aqui na capital Recife ou na região metropolitana. Olá, Rafael. Agradeço o convite, é com muita alegria que eu participo para compartilhar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da promotoria de Angelim. Angelim é uma cidade localizada no agreste meridional pernambucano. Sua economia desenvolve praticamente em torno da agricultura. Ele dista aproximadamente uns 230 quilômetros da capital. Tem Garanhuns, uma cidade de médio porte que presta um suporte ao município e à sua população. Sua população é um povo trabalhador, um povo hospitaleiro, que me acolheu desde o ano de 2017, quando eu assumi a titularidade da promotoria local. Certo. Doutora, eu queria saber como é que está em si até hoje o respeito ao isolamento social, né? As medidas sanitárias aí impostas pelas autoridades sanitárias. Esse trabalho com a população, Rafael, ele vem sendo desenvolvido desde o início, desde março do ano passado, com expedições de recomendação, atuação às autoridades locais para uma fiscalização ostensiva e também um trabalho bastante educativo, né? Porque eu acredito, hoje a gente colhe frutos desse trabalho. Após um ano desse período, hoje a gente vê que a população tem uma consciência maior, mais compreensível pela população, que as medidas restritivas, né, até o atendimento de toda a população pela vacina, é o único meio eficaz realmente de combater a proliferação e diminuir a curva que se acentua desse vírus. Então, hoje, o trabalho está sendo mais apenas de acompanhamento, porque o trabalho educativo, o trabalho ostensivo foi realizado. Poucos casos que necessitou de uma medida mais extrema, como a condução para a lavratura de PCO, em caso pelo descumprimento das normas sanitárias de saúde. Então, dentre a realidade local, posso dizer que foram casos poucos, né, de dificuldade, mas que hoje a gente colhe o fruto desse trabalho, que é uma conscientização maior da população para o uso de máscara, o distanciamento social, o respeito às normas sanitárias, né, do plano de convivência, o que a prefeitura sempre acompanhou. O Estado ele não recrudesceu em nenhuma das medidas. Agora falando um pouco sobre transparência pública, que é o que tanto a sociedade como um todo, além da pernambucana, do Brasil como um todo, cobra dos gestores públicos. Eu queria saber se em Angelim, no início, disponibilizou uma aba lá no portal da transparência para dizer à população o que foi feito e o que está sendo feito no combate e enfrentamento à pandemia da Covid-19, com aquela verba pública destinada pelo governo federal aos municípios brasileiros, justamente para ações contra esse vírus. Também queria saber, dentro dessa questão do portal da transparência, se houve a realização de um plano de contingência, que foi objeto, inclusive, logo no início da pandemia, quando explodiu a pandemia, pelo CAOP Saúde do Ministério Público, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Saúde. O CAOP orientou a todos os promotores que realmente exigissem, recomendassem dos gestores públicos à época um plano de contingência de enfrentamento à Covid. E também, além dessa questão ainda do portal da transparência, se eles também destinam claramente para consulta pública o número de vacinados, o número de doses, e as informações completinhas sobre o processo de vacinação. Queria que a senhora resumisse esses 3 pontos da transparência. Em primeiro lugar, a questão da consulta pública, quem quiser, dos gastos feitos no enfrentamento à Covid. Em segundo, a questão
a questão do plano de contingência, quem se baseou esse plano, se o município cumpriu com essa recomendação do MP, e o terceiro justamente para que não houvesse, né, casos de fura-fila, que a gente vai falar mais à frente, a clareza de quem foi vacinado, sua respectiva função, sua idade, o porquê foi vacinado, para consulta pública. Angelim, atendendo à recomendação ministerial, ele apresentou um plano de contingência municipal no enfrentamento da Covid-19. E esse plano teve o decreto municipal, como aconteceu em diversos municípios do estado, decretando estado de calamidade na cidade. Então, com isso, o Ministério Público reforçou a fiscalização quanto aos gastos públicos e os recursos recebidos, os recursos federais recebidos pelo município nesse período. Mais uma vez, atendendo a recomendação, o Ministério Público disponibilizou no site da prefeitura local uma aba para a demonstração das despesas, das receitas, das licitações, dos contratos firmados nesse período, uma aba específica para mais fácil divulgação dessa informação e acesso pelo cidadão. De igual modo, a vacinação, desde quando iniciada, ela vem sendo disponibilizada e, sobretudo, com o uso muito forte das redes sociais, dos órgãos da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal, devido ao alcance que essas ferramentas de comunicação hoje têm em relação à população. Então, o município ele está regularizando a questão do vacinômetro, que não está disponibilizado no site, mas está nas redes sociais, Instagram e Facebook da Prefeitura, mas, em cumprimento à lei, estamos regularizando esse ponto específico da inclusão do vacinômetro no portal da transparência do município, disponibilizado pelo site. E essa divulgação, como vem sendo feita até então pela Secretaria de Saúde, ela se dá de forma semanal, toda segunda-feira os dados da vacinação, eles são atualizados, inclusive a secretária de Saúde firmou o compromisso de toda segunda estar encaminhando também esse controle vacinal ao e-mail do Ministério Público em Angelim, para um acompanhamento mais direto. E hoje, até hoje sairá um novo boletim, vamos dizer, mas o último boletim que foi divulgado, Angelim tinha recebido aproximadamente 1.130 doses de vacina, com uso quase 100% dessas doses, sem margem para perda dessas vacinas, e um alcance de 100% dos idosos de 70 anos a mais já foram vacinados, ao menos com a primeira dose da vacina. E nesse final de semana, eu tive a informação e a confirmação que 100% dos trabalhadores de saúde de Angelim também já foram vacinados. Alguns com a primeira e a segunda dose, outros apenas com a primeira dose. Mas o programa de imunização, ele continua. Angelim segue o programa de imunização nacional, respeitando as diretrizes do programa, aquelas doses que chegam destinadas àquelas faixas etárias, e, com isso, vai desenvolvendo bem essa campanha de vacinação. Outra notícia que eu recebi esse final de semana também, que chegaram doses às comunidades quilombolas que vivem em Angelim. E no sábado passado iniciou essa vacinação. Então, a estimativa de receber aproximadamente 800 doses destinadas a esse grupo prioritário, e já receberam uma faixa aproximadamente de 500 doses, o que foi aplicado no primeiro momento no sábado, e será continuado a campanha em relação a esse grupo. Então, a Angelim caminha bem com a administração, o controle e a divulgação dos dados da vacinação na população local. Doutora, com relação ao que eu tinha pré-adiantado, houve casos de fura-fila em Angelim, ou seja, pessoas que não eram para ser vacinadas, que não estavam nesse primeiro grupo prioritário de vacinação e que conseguiram furar a fila de alguma maneira? Houve casos de registro de fura-fila em Angelim? Não tivemos nenhuma denúncia concreta de vacinação em algum indivíduo que não esteja incluído no grupo prioritário. Uma situação que eu posso relatar, que foi denunciada à promotoria e que tem causado algumas repercussões em outros municípios, foi a vacinação na Secretaria de Saúde local, Secretaria Municipal. E diante dessa denúncia formulada ao Ministério Público, o Ministério Público instaurou um procedimento para averiguar, né, as razões daquela vacinação
da agente política. E o que foi comprovado pela secretária municipal de Angelim é que ela é técnica de enfermagem e atuante na linha de frente desde o início, né, como diretora da pasta da saúde local, ela estava à frente realizando testagem nos pacientes, uma vez que, como a cidade de pequeno porte, né, as funções elas são acompanhadas mais diretamente pela secretária. E aí me foi comprovado toda essa aptidão, e aí o procedimento ele foi arquivado sem outras repercussões. Mas no caso de denúncias, comprovações de fura-fila, o Ministério Público atuará rigorosamente no cumprimento da lei, né, e aquele que for realmente comprovado descumprindo normas sanitárias para combater, né, a disseminação de doença contagiosa será punido no termo da legislação penal, o artigo 268 do Código Penal, e também tem o viés administrativo que pode ser buscado pelas autoridades competentes, como você bem disse, a aplicação da multa que está prevista na lei Quais são as estadual. orientações, com base nas orientações dadas dadas pelo Centro de Apoio Operacional, o CAOP Educação, aos promotores de justiça, quais são as orientações, como é que está o processo de acompanhamento do MP em Angelim com relação a essa volta gradual às atividades presenciais dos alunos? O ano de 2020 já foi um cenário muito inovador para a questão da educação, professores tiveram que se inovar. Angelim, a realidade local, ela não permite esse acesso por grande parte dos alunos a ferramentas de tecnologia, então os professores, mais uma vez, tiveram que desenvolver cartilhas que seriam encaminhadas à residência desses alunos para poder dar continuidade ao trabalho de aprendizado pedagógico. E aí, com todas essas dificuldades, conseguiram superar o ano 2020 e, atualmente, a promotoria, junto com a Secretaria da Educação local, acompanhou desde fevereiro a reorganização do calendário de 2021, como é que seria esse retorno às aulas presenciais no ano 2021 e o cumprimento das exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, das leis de diretriz da educação. E, com isso, o município já se reorganiza conforme o decreto estadual para o retorno das atividades de aulas presenciais. O CAOP Educação, em fevereiro, participou, convocando todas as autoridades de ensino locais aqui da região de Garanhuns para uma reunião que foi um momento de compartilhamento de dificuldades, de aprendizado, de orientações, e com isso o trabalho vem sendo dado nessa continuidade. Atualmente, tem uma cartilha que já foi repassada à Secretaria de Educação Municipal, pela Promotoria de Angelim, segundo as principais normas de biossegurança que devem ser respeitadas nesse retorno, todos os cuidados para a gente poder restabelecer esse contato presencial de aluno, professor, uma questão de socialização, que também tem um lado super relevante para essas crianças e adolescentes que estão nesse período de desenvolvimento. Então, a partir de abril, aproximadamente dia 26, a rede pública municipal de ensino infantil e fundamental estará retomando suas atividades presenciais. O Ministério Público, mais uma vez, está acompanhando. Acredito que essa semana sairá mais uma recomendação para acentuar essas medidas de biossegurança e, sem nenhum momento, recrudescer o que já foi alcançado, né, de modo a não comprometer os avanços na educação, que, por mais que difíceis que foram esses últimos períodos, pequenos ou não podem retroceder, têm que ser mantidos. Doutora, uma preocupação muito grande aqui, pelo menos na capital, foi nesse período de pandemia, com relação à superlotação do transporte público, né? Um local que justamente é quase impossível você evitar que não haja aglomeração. Eu queria saber, em Angelim, como é que está a situação do transporte público, como é que o transporte público é estruturado e se tem casos realmente de preocupação de superlotação aí do transporte público. E outro problema que as autoridades sanitárias vêm enfrentando são as
as situações de festas clandestinas. Infelizmente, uma parte da sociedade ainda, mesmo tendo liberadas atividades aí comerciais como um todo, mas ainda não tem a consciência de que o vírus ainda está ativo, infelizmente, mesmo com a vacina aí em curso. Então, eu queria saber, primeiro, com relação ao transporte público, como é que é a didática aí, e se tem casos também aí de problemas enfrentados com relação a festas clandestinas. A realidade local, Rafael, da cidade, o transporte público basicamente consiste nos transportes intermunicipais e em mototáxis, né, que fazem aqueles pequenas distâncias dentro da cidade. Em relação ao transporte público intermunicipal, o município aderiu às normas estabelecidas pelos decretos estaduais, com limitação de passageiros, com o incremento do uso de máscara dentro do transporte, do distanciamento. Então, tudo isso vem sendo respeitado, né? Os mototaxistas também, durante o período, ficaram sem poder exercer a atividade, e com isso também teve muita repercussão, porque uma gama se sentia prejudicada por não estar podendo exercer a atividade laboral, mas o cenário mostrou que realmente era preciso medidas de recrudescimento mais rígido na economia, né, isso na atividade comercial e na atividade laboral, para poder se frear essa disseminação viral, e isso vem colhendo os frutos, vem demonstrando o resultado. Mas quanto ao transporte público, a gente tem esse cenário que está sendo ditado pelo decreto dos estados, que tem sido acolhido pelo município, e sem mais intercorrências quanto a esse ponto. Em relação às festas clandestinas, ainda não chegou ao conhecimento da promotoria nenhuma denúncia desse porte, né? Basicamente, a estrutura de lazer de Angelim se resume a bares e restaurantes, e com isso, mais uma vez, reforço que está sendo cumpridas as limitações de horário, hoje vigentes, outrora o fechamento completo, então, sem intercorrências também quanto a essa situação. Casos pontuais que foram chegados, porque estão com aglomeração no local tal, como é inevitável que chegue ao conhecimento da promotoria, foi instado o proprietário local, foi reforçado, em primeiro momento, num trabalho de orientação educativo, pedindo a colaboração para o fiel cumprimento das medidas restritivas, e o que foi de pronto aceito e sem maiores desdobramentos. Mudando um pouco agora do assunto pandemia, doutora, mas não deixando de ser questão de saúde pública, é com relação aos lixões, que outra ferramenta, outra bandeira de enfrentamento e combate do Ministério Público é justamente para erradicar os lixões no estado de Pernambuco. A Promotoria de Justiça aí de Angelim propôs no ano passado à Prefeitura do município a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, o tão famoso TAC, com fins de assegurar e realizar o descarte adequado de resíduos e recuperar o terreno do antigo lixão. Como é que era tratada essa questão dos resíduos sólidos aí no município, e se de fato esse TAC aí proposto foi realmente cumpriu, né? A prefeitura, a gestão municipal cumpriu com esse TAC, e qual é a situação atual em relação aos dejetos, né? O lixo aí em Angelim. É um problema social de muitos municípios, né? De grande impacto a questão do descarte dos resíduos sólidos, Rafael. E Angelim já tinha há muito tempo um lixão local, que era um descarte irregular de resíduos sólidos no local, e aquela permanência daquele lixo por anos a fios, né, trazendo riscos à saúde pública, ao meio ambiente, danos e prejuízos incontáveis. E diante dessa situação, foi tratado com o poder público, foi firmado um TAC diante da realidade não permitir a criação de um aterro sanitário na cidade, e pelas questões apresentadas pela municipalidade, e nesse TAC foi firmado um convênio com o aterro sanitário da região, aqui de Garanhuns, o aterro sanitário de Lajedo. E isso a prefeitura firmou esse convênio, o TAC reforçou a necessidade de renovação desse convênio, o que também foi realizado, e essa parte da recuperação do ambiente em que estava
que estava sendo depositado esse lixo, o município apresentou um cronograma à promotoria para a recuperação dessa área. E, com isso, o Ministério Público instaurou um procedimento para acompanhar esse cronograma, que vem sendo feito. Por hora, esse procedimento ele está em vias de inspeção, né, de fazer uma vistoria local, mas que, de fato, em razão da pandemia, do trabalho remoto, por hora ele está sobrestado, mas é um trabalho que vai ser dado continuidade assim que possível para fiscalizar se realmente aqueles compromissos firmados no TAC estão sendo cumpridos pelo município de Angelim. Doutora, dentro agora, entrando na seara da infância e juventude, eu queria saber como é que se está dando o trabalho aí do Conselho Tutelar em Angelim durante esse período pandêmico, e quais são justamente as maiores demandas trazidas pelo órgão dentro da seara da infância e juventude para o Ministério Público e ainda o Ministério Público e Angelim recomendou à prefeitura local também que reforçasse os equipamentos do conselho. Com base nisso, como é que está estruturado hoje em dia o conselho tutelar aí em Angelim também? O conselho tutelar foi uma das primeiras prioridades da minha atuação ao chegar na cidade. De fato, em 2017, quando assumi, o órgão era muito carente de uma estrutura física para o desenvolvimento de um trabalho tão importante, que é a parte da infância e a juventude. São tão fortes, tomando o conselho tutelar como parceiro de sua atuação para as diversas demandas, em Angelim, a realidade não se mostra muito diferente de outros municípios do Brasil, a questão da negligência familiar, a questão dos atos infracionais cometidos por menores, a questão de problemas psicológicos, de saúde em crianças e adolescentes, carecendo de atendimento. Então, sempre essas demandas chegavam à promotoria e a promotoria necessitava de um órgão parceiro estruturado para poder desenvolver um melhor trabalho. E, com isso, o Ministério Público recomendou, ajuizou uma ação civil pública para melhorias no Conselho. Inclusive, hoje, o Conselho está aparelhado de um modo melhor, ainda tem as suas carências, mas hoje, como uma grande conquista, o Conselho Tutelar de Angelim ele tem um carro à sua disposição, com motorista, tem um telefone, que era uma coisa que não tinha quando cheguei à cidade, ele tem um telefone funcional para o desempenho das suas atividades, e com isso a gente está conseguindo avanços para equipar, aparelhar e permitir que o Conselho Tutelar, um órgão tão importante na seara da infância, consiga desenvolver o seu trabalho com qualidade. Doutora, falando agora sobre segurança pública, como é que está a segurança pública aí em Angelim, principalmente nesse período pandêmico? Fazendo um comparativo antes da pandemia e durante a pandemia, a situação de segurança aumentou, diminuiu o número de casos? Angelim hoje, Rafael, ele conta com uma delegada titular, né, à frente da delegacia de Polícia Civil de Angelim, uma coisa que também na minha chegada à cidade não era uma realidade, e hoje temos uma delegacia funcionando 24 horas na cidade para atender toda a população, qualquer horário que seja necessário. Também temos um policiamento militar ostensivo, atuante bastante também na cidade. Então, hoje, o quadro da segurança pública, né, dos agentes envolvidos na segurança pública, é um quadro muito melhor do que há um tempo atrás, mas também que precisa melhorar em muitos outros aspectos. Mas o trabalho vem sendo desempenhado. É verdade que com esse isolamento social, né, essa permanência das famílias dentro de casa, o pai, a mãe, os filhos, muitas vezes o pai sem trabalhar, com diversas outras ordens, houve sim um incremento da violência doméstica, isso eu digo a nível Brasil, que é demonstrado por muitos estudos. Essa realidade em Angelim a gente não tem, assim, eu não posso transparecer, porque os casos de medidas protetivas, de solicitação da vítima que chega à delegacia, esses casos diminuíram, se comparados com 2020 e com 2019. Isso teve uma linha decrescente, mas não que não estejam acontecendo esses casos, apenas esse acesso à delegacia, ele não tem sido tão recorrente. E isso aí, pode dizer, a questão da pandemia,
tenha dificultado, mas os serviços eles continuam em andamento. Nenhum momento a delegacia parou, nenhum momento teve a falta de atendimento às ocorrências que são denunciadas, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, mas o cenário hoje de Angelim, em números, ele se mostra distante do cenário nacional em relação à questão da violência doméstica. Mas, fazendo um apanhado da atividade ministerial desempenhada em 2020 na seara criminal, podemos dizer que a atuação do Ministério Público em 2020, 50% das denúncias ofertadas trataram-se de casos de violência doméstica e familiar. Doutora Larissa Almeida, promotora de justiça lá do município de Angelim, mais uma vez a gente agradece pela participação aqui no Diálogos com o MPPE, trazendo um pouquinho mais da atuação ministerial naquele município. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.